já tinha dito que o espírito do filho da iniquidade, do homem da iniquidade, como ele chama aqui, João chama de anticristo, e ele chama de homem da iniquidade, mas é o mesmo personagem, e ele diz que há um poder que o detém, diz no verso 6, para que ele só se manifeste em ocasião própria, no tempo próprio, não antes disso. Mas João nos advertiu de que estavam no mundo, nos dias dele, uma quantidade enorme já de anticristos. E ele diz que essas pessoas, ele as encontrava dentro da comunidade da fé. Dentro da comunidade da fé. Ele não estava falando de gente fora. João, na primeira epístola, e em todas as alusões dele, está falando de gente que ele diz eram dos nossos, saíram do nosso meio e foram se tornando seres do engano, seres do não evangelho, até do anti-evangelho, e foram divulgando isso. Foram trazidos por esses homens de iniquidade, porque desviavam o caminho não só da verdade, mas ensinavam essas pessoas a colocarem o pé no engano e a viverem de engano em engano e a se viciarem, se condicionarem, se alimentarem da mentira, até que a mente entra num estado reprovável e frequentemente não sabe mais voltar. Paulo diz, com efeito, o mistério da iniquidade, porque é um mistério, como é que, diante de tanta verdade límpida, a iniquidade penetra sorrateira com seu engano e as pessoas absorvem, como se estivessem com sede de mentira. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Já opera, Paulo diz. E aguarda somente que seja afastado aquele que é um poder, descrito aqui de modo impessoal, aquele que agora o detém, essa força divina, esse poder divino, esse impedimento, esse bloqueio, esse travamento que Deus colocou na manifestação absoluta do homem da iniquidade. Ainda tem alguma coisa bloqueando. Paulo diz, mas vai chegar uma hora em que o desbloqueio vai acontecer. E se no tempo em que ainda tem bloqueio, as pessoas são levadas com essa facilidade tão louca, tão absurda, frequentemente até com essa preferência pelo engano, pelo erro, pela mentira, pela burrice ensinada em nome de Deus, imagina quando o bloqueio for tirado, quando tudo for desbloqueado, quando a mente ficar como uma esponja absoluta para sorver o engano total. Meu Deus, que crentes, que cristãos serão esses que terão aparência de piedade, mas negarão o poder de Deus nas suas vidas de todos os modos. Terão todos os jargões da fé, mas todas as negações das manifestações genuínas, da obediência ao Evangelho, que é o amor de Cristo praticado entre os homens no mundo. Imaginem quando esse bloqueio for tirado. As especulações sobre que bloqueio é esse, tem gente que diz que é a igreja, tem gente que diz que é a ação do Espírito Santo, tem gente que diz que é a confissão, a presença da confissão da fé, ainda genuína, que segura isso.
Podem ter mil especulações, não é importante. Não é. Só distrai a gente ficar sabendo quem é aquele que agora o detém. É Deus. É algo divino. É bloqueio divino. Tanto faz, os agentes não são necessariamente um. Aquele é Deus. E as coisas que bloqueiam são todas essas realidades conjuntas da graça de Deus operando ainda. Ainda. A palavra é ainda. Detendo, convencendo, acordando alguns, dando a chance de ouvir e a vontade ainda em alguns poucos de escutar, de acolher, mas isso é um ainda. Esse tempo está acabando, esse tempo vai passar. Então, quando o bloqueio for tirado, quando o testemunho que ainda é dado e que chega ainda, e a ênfase é no ainda, aos corações, então, quando esse bloqueio da maldade, quando essas correntes, como diz Pedro na segunda epístola, e Judas, irmão de Jesus, na epístola única dele, fala que eles estão detidos, acorrentados, esses poderes da loucura total, quando isso for aberto, quando esse fosso do abismo for destampado, e essa malignidade for liberada, então será de fato revelado o iníquo. Isso é muito forte, porque olha, o que a gente já viu de ser humano perverso no curso da história humana não está escrito em lugar nenhum. Ninguém imaginava, imagina só se Adão poderia imaginar que da descendência dele sairiam monstros e monstros e monstros e monstros e diabos e demônios humanos. E que quem não ficasse assim ficaria, todavia, totalmente emburrecido, bloqueado, tapado, cego, levado de engano em engano, tateando pelo mundo, pela existência, sem ver, sem enxergar nem o que é óbvio, e frequentemente entrando em estado de negação com relação à verdade, com medo da verdade, alguns até com raiva da verdade. Quando aquilo que detém isso for retirado por inteiro, e esses poderes do engano ficarem livres entre nós, então será revelado o iníquo. E tudo que a gente viu de gente iníqua, de pessoas iníquas, de obras perversas, realizadas pelos diabos humanos, será coisa do jardim da infância da iniquidade. Se você está chocado com o que está acontecendo agora, e é chocante o que está acontecendo agora no mundo cristão, na terra inteira, olha, o que vem ainda, nenhum de nós consegue ainda imaginar. Porque nesse dia, quando esse bloqueio divino, quando essa muralha, quando essa contenção for retirada, quando esse detimento for afastado, então será revelado o iníquo na sua plenitude, a quem o Senhor Jesus depois matará com o sopro da sua boca, mas depois, e o destruirá pela manifestação da sua vinda, quando ele voltar, mas é depois, antes dele voltar, o mundo que jaz no maligno, mas que ainda tem forças que detêm a malignidade, detém. Se não, imaginem um Hitler sem ter sido detido, porque ele foi parado. O que teria acontecido no planeta? Ele é só um exemplo recente.
Dentre vários outros, a gente tem alguns exemplos vivos de pessoas que, se não fossem barradas por outros poderes, o que fariam deixadas sozinhas ao seu próprio desejo, a sua própria volúpia, a sua própria ganância de poder, de dominação despótica, de controle sobre as mentes, as almas humanas e sobre o planeta todo. O que seria? Não aconteceu ainda porque tem sido detido, mas vai se manifestar. E será de um poder tão grande que não tem bomba, não tem conspiração, não tem nada que o pare, só a volta do Senhor, só a manifestação, a parousia, a vinda do Cristo vitorioso vai pará-lo. Do contrário, não haverá na terra nenhum poder que a ele possa fazer objeção à altura. Não há nada que possa enfrentá-lo quando chegar esse dia. E ele engolir a alma de todos, de modo que cada cristão se tornará um filho do engano, exceto uns poucos. Como Jesus disse, uns poucos, em quem o amor não esfriará. Mas nos outros todos a iniquidade vai tomar conta de tudo, e o homem da iniquidade vai ser entronizado em tudo, e o coração vai perder toda e qualquer chance de discernimento. E aí se manifestará em plenitude a iniquidade que está presente abundantemente entre nós, mas que será absolutamente encarnada numa figura, que vai encarná-la não necessariamente com ações de explícita maldade, mas, sobretudo, com ações de engano, de poder, de milagres, de prodígios, de mentiras. Como Paulo diz, ora, o aparecimento, a revelação desse iníquo, desse ser diabo, encarnação de todo o ódio, de toda a perversidade humana, ele que será o suprassumo de todas as maldades que já apareceram sobre a terra, que terão nele sua síntese de Satanás, ele vai se manifestar com a eficácia de Satanás. Essa é uma palavra muito forte. A eficácia desse que é o opositor de todo bem, de todo amor, de toda graça, de toda compaixão, de toda misericórdia, de toda solidariedade, de todo e qualquer espírito de socorro, de mutualidade. Ele vai destruir isso tudo do mundo que restou, exceto no coração de uns poucos, nos quais o amor vai ser mantido, como aquela chama das virgens nécias, que não se apagará no coração de uns poucos. A maioria vai abraçar a escuridão e se manifestará o iníquo, segundo a eficácia, segundo a inteligência, segundo o poder operativo de Satanás, com todo o dunamis, com todo o poder, com toda a capacidade chocante, impressionante de poderes divinos, assim interpretados, na realidade, poderes sobrenaturais, incomparáveis, ou poderes técnicos, ou poderes tecnológicos, ou poderes de inteligência, ou poderes de ciência, ou poderes de conhecimento, ou poderes de revelação de mistérios que ninguém podia imaginar que se saberia. O fato é que ele chega com a eficácia
eficácia de Satanás, segundo o seu poder, que não são poderes de chifre, nem de capirotice, mas de anjos de luz. Anjo de luz, de ministro de justiça. Chega carregado de ideologia e de poder assombroso para viabilizar, por isso a palavra é eficácia, não é eficiência, é a eficácia, é a eficiência em prática, em realização, em praticidade, em operatividade, é operante, é poder operante, realizador, são sinais de realização, prodígios incontestáveis, tudo isso da mentira, do engano. Todo mundo vai jurar que está diante de algo extraordinário, excepcional, que precisa ser obedecido, é um ungido do Senhor. Os crentes vão logo chamá-lo de o ungido, porque ele vai se manifestar, preste atenção, não com coisas extraordinariamente esquisitas, mas com coisas que os cristãos chamarão de poder de Deus, sinais e prodígios, só que não são da verdade, nem do amor, nem do evangelho, são da mentira. E o que mais vai abrir o coração dos cristãos é que eles não podem ver poder, sinais e prodígios, que eles pensam sempre que toda sobrenaturalidade é divina. Eles não conseguem ver que você pode usar o nome de Jesus, os clichês de Jesus, praticar profecias, expulsar demônios, fazer tudo que Jesus disse em Mateus 7, que alguém pode fazer em seu nome, sem ser dele, acerca de quem Jesus dirá: eu nunca te conheci. Você é filho da iniquidade, pratica a iniquidade, sai daqui. E esse aqui é mais aperfeiçoado ainda, porque ele trabalha com a eficácia do anjo de luz, que é Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, do engano, da dissimulação. Vai ter gente jurando que é, mas não é. E também ele vem, é óbvio, com todo o engano da iniquidade. A iniquidade pode parecer com equidade. A justiça pode ser vestida de injustiça com a maior facilidade. Nesses dias, um dos instrumentos que mais facilitam a gente a ser enganado são as tecnicalidades da justiça. A justiça não busca justiça, ela busca tecnicalidades que sejam amarradas de maneira coerente. Por isso existem tantos advogados de defesa que são capazes de libertar o próprio Satanás. Tamanhos são os argumentos e as injunções e as amarrações de tecnicalidades de justiça, entre aspas, que são as verdadeiras injustiças de fato. Todo engano da injustiça aos que perecem. Só os que perecem é que serão enganados. Por que eles perecem? Por que eles são enganados? Preste atenção. Por que eles perecem? Por que eles são enganados? Pense. Por que eles perecem? Por que eles são enganados? Me diga. Paulo diz, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.